E o presidente Lula desembarcou nesta segunda-feira no Japão para uma série de reuniões oficiais. O objetivo da viagem é fortalecer as relações comerciais entre os dois países, buscando alternativas à guerra comercial e tarifária imposta pelos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump. Entre as prioridades do governo brasileiro estão a exportação de carne bovina para o mercado asiático e o avanço nas negociações de um acordo entre o Mercosul e o Japão. Lula está acompanhado por uma delegação que inclui os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, além dos ex-presidentes das casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. O convite aos líderes do Congresso é visto como uma estratégia para a reaproximação e facilitação da aprovação de projetos do Executivo no Legislativo. Também integram a comitiva os presidentes das 3 maiores centrais sindicais do Brasil: Miguel Torres, da Força Sindical, Ricardo Patá, da UGT, e Sérgio Nobre, da CUT. A agenda do presidente no Japão deve seguir até quarta-feira, com expectativa de novos anúncios sobre as parcerias econômicas. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vinda. Mais uma semana aqui, começando em Oeste Sem Filtro. O presidente desembarcou na manhã de hoje no Japão, levando uma multidão, diga-se de passagem, né? Mais de 17 políticos e mais de 100 empresários acompanham o presidente Lula nessa empreitada. O que todo mundo quer saber, como é que esse tipo de viagem pode reverter em benefício, em parcerias comerciais, em estreitar as relações comerciais entre os dois países, né, Piotto? Porque, afinal de contas, custa dinheiro. Boa noite. E é caro, né? Custa dinheiro e muito, né? Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio, Ana, querida, todos que nos acompanham. A pergunta é, será no ritmo da viagem da Janja? Porque a Janja já está há quase uma semana lá no Japão e não se encontrou com ninguém, ou foi só se encontrar no último sábado, porque todas as pessoas com quem ela disse que iria se encontrar não estavam lá quando ela chegou. Aí a pergunta é, por que ela foi com tanta antecedência assim? Não se divulgou a agenda dela, não podia divulgar a agenda dela. E a pergunta é, o Supremo vai dar 5 dias para a presidência da República explicar o motivo da viagem antecipada da primeira-dama? Esse é o país que manda uma primeira-dama uma semana antes para uma viagem ao Japão. O Augusto falava do Pará, por exemplo, da COP30. Augusto é o 3º pior estado em saneamento básico. 20% só dos domicílios têm rede de esgoto. É o 3º pior das 27 unidades da federação, os 26 estados mais o Distrito Federal. Para se ter uma ideia, São Paulo tem mais de 90%, é o primeiro nesse ranking. Segundo o próprio IBGE, tá? Os dados são do final de 2022. A questão da viagem ao Japão, e o Lula fala, não, vou tentar resolver problemas de exportação de carne, sobretudo. O fato é, para que uma comitiva desse tamanho? Do ponto de vista prático, o que cada um vai fazer? Porque você deveria divulgar o que cada um está fazendo lá, ou pretende fazer, porque depois você consegue medir se deu certo ou se não deu certo. Eu nem vou criticar o tamanho da comitiva, embora seja absurdo, você não vê esse tamanho de comitiva em outros países. Mas vamos lá, se cada um tinha um propósito realmente importante para ir lá, então divulga antes. Aí você mede depois para saber se aquilo valeu a pena ou não. Não, o governo manda, porque na verdade é um convescote do Lula. Como tudo, o que fazem lá, por exemplo, o ex-presidente do Senado e ex-presidente da Câmara? Aliás, se você parar para pensar, o que faz o presidente da Câmara e o presidente do Senado com o Congresso cheio de coisa para votar? Na verdade, é um seguro anti-impeachment, não tem a menor dúvida, não tem por que pensar outra coisa. Os empresários vão, se não me engano, boa parte dos empresários pagam as suas próprias passagens, esses empresários, tudo bem, empresários... Agora, precisa de uma comitiva desse tamanho? Quais são exatamente os propósitos? O governo não divulga isso com transparência, ponto a ponto. Vai passar pelo Vietnã depois, parece que tem um retorno que passa por Hanoi. Quer dizer, qual é exatamente a lógica da viagem? Num país, voltando à questão dos gastos exorbitantes com essa COP30, se me permite voltar só nesse assunto, Paula, o Brasil foi escolhido para sediar a COP30 em dezembro, confirmado oficialmente em dezembro de 93. Qual é o motivo para fazer uma licitação, você fazer uma compra sem licitação? Tem todos os tempos regimentais para obedecer. 2 anos antes, a obra precisava começar logo. Tá bom, mas dezembro de 2023, isso leva até 6 meses para pôr uma licitação na rua e ter o vencedor. Que fossem 6 meses. Não, comprou tudo sem licitação. Inclusive comparado a todos os outros
países que já sediaram, que fizeram parcerias com a iniciativa privada, fizeram processo licitatório. O Brasil abriu mão de tudo isso daí. Aí citaram aqui também meus colegas a Copa do Mundo e a Olimpíada. O Brasil foi escolhido para as Olimpíadas em 2009. Eu me lembro bem desse fato, porque eu estava na Austrália e um professor da Universidade de Sydney veio me cumprimentar na condição de brasileiro. Olha, parabéns, seu país foi escolhido. Eu disse para ele, eu não sei se eu comemoro. Sabendo como vai acontecer, bom, tudo que eu imaginava, porque na verdade era muito razoável imaginar, não foi uma novidade, não foi uma genialidade, de fato aconteceu. Então, voltando à sua viagem ao Japão, a questão é, divulgou-se o que cada um vai fazer? Não, você não tem nada disso. Então, quer dizer, vai, volta e ninguém sabe se aquilo foi realmente, digamos, útil para o país, na medida que deveria ser, porque custou caro. A começar da Janja viajando uma semana antes e provavelmente de primeira classe. Acho que ela queria um voo, sei lá, Paris-Tóquio na primeira classe, lá para o Remier, de Air France, alguma coisa assim.